Graça e paz, irmãos. Uma honra, um privilégio de estar aqui neste momento com esta missão. E nós vamos falar a respeito do clamor pela presença de Deus. Obrigada, querida. Eu creio ser esse um tema muito urgente. Eu não sei se vocês têm dúvida de que são os últimos tempos da igreja no mundo. Eu não sei se vocês têm dúvidas ainda de que se aproxima aquele momento em que o Senhor dará um basta e encerrará essa história. Então é necessário o clamor pela presença. E o Senhor já tem falado tanto conosco aqui nesta noite. Tantos testemunhos, tanta glória, tanta bênção. E foi isso exatamente que nós vivenciamos ali no nosso retiro. E agradecemos a Deus pela oportunidade de poder também dividir com aqueles que não puderam estar, em dividir com as pessoas que estão nos acompanhando pela internet. Essa presença, ela não é privilégio só de alguns. Essa presença, ela está disponível. Mas esta presença não é de graça, ela precisa ser buscada. E eu gostaria de falar com vocês a respeito de um texto bíblico. E eu vou começar recapitulando um pouquinho no livro de Êxodo, capítulo 39, capítulo 19 até o 31. É quando Deus chama Moisés, pede para ele subir ao Monte Sinai, e ele permanece durante 40 dias no Monte de Sinai, recebendo as orientações, recebendo as instruções. Ele tinha um povo, ele tinha uma missão, ele não sabia o que fazer. Então o Senhor o chama, separa esse tempo com ele, um líder, com um grande encargo nas suas costas, conduzir o povo de Deus até a terra prometida. E para isso, ele precisava de orientação. Para peregrinar no mundo com aquele povo, ele necessitava da presença de Deus, ele necessitava de orientação, ele precisava que Deus mostrasse para ele o que fazer. E ele fica 40 dias, Deus passa todas as instruções como deveria ser, cada detalhe da vida do povo, em cada circunstância. Deus escreve as 2 tábuas da lei, e ali está Moisés recebendo as instruções. E o interessante é que a partir do capítulo 32, nós vemos que nós temos um líder buscando a presença de Deus durante 40 dias, e nós temos um povo displicente. Um povo acomodado, um povo vivendo seus prazeres, deixando a vida levar. Um povo que não estava ciente de que eles também estavam naquele negócio. E que eles também precisavam desta presença. Então, aqui eu destaco a primeira coisa, irmãos. Temos que ter cuidado de colocarmos nas costas de todos os nossos líderes aquilo que é o nosso papel. Cada um de nós tem um papel nessa história, cada um de nós tem um dever nessa história. E nós vemos aqui no capítulo 32 que Moisés demora a descer do monte, 40 dias. Mas se esse povo tivesse passado 40 dias na presença de Deus, esses dias não teriam sido pesados. O problema é que eles ficaram angustiados, eles ficaram tranquilos, sossegados. O líder está fazendo por nós. E aí, vai dizer aqui no capítulo 32 que houve uma impaciência no coração do povo. A ansiedade começou a tomar conta do coração do povo. A ansiedade, ela vem muito vinculada à impaciência. Quando nós não sabemos controlar as coisas, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e o povo passa a ficar impaciente e vai para Arão e fala assim: olha, esse homem, esse tal de Moisés morreu. Então nós queremos o seguinte, nós queremos, Arão, que você faça um bezerro de ouro. Porque nós precisamos de um Deus para adorar e um Deus que vai tirar a gente deste lugar, deste deserto, dessas circunstâncias. Então, Arão, eu imagino aquela situação, não deve ter sido fácil, aquela multidão,
reclamando, pedindo um Deus, e Arão, naquele momento, fala, então tirem os seus atavios aí, peguem tudo, as joias, as argolas, os braceletes das suas esposas, dos seus filhos, tragam tudo aqui para mim. Interessante, irmãos, que esses atavios, eles foram dados para o povo de Israel lá na terra do Egito. Quando Deus vai fazer a libertação naquela noite da morte dos primogênitos, a palavra de Deus diz que o Senhor move o coração dos egípcios e eles levantam uma grande quantidade de joias, de ouro, de prata, de tecidos para abastecer o povo de Israel, para que o povo de Israel não saísse desguarnecido. Então, o que nós vemos aqui no capítulo 32, que aquela bênção que foi feita por Deus no coração dos egípcios, veja, eles eram escravos. Quem pegaria das suas joias, dos seus bens e daria para escravos e das escravos que estavam fugindo naquela confusão toda? Então, eles pegaram aquilo que era a bênção de Deus e fala aqui, tá agora, nós queremos um Deus. E o bezerro de ouro é feito, eles tiram atavios, e aí Arão faz o bezerro, chega para o povo e fala assim, aqui está o seu Deus. Se preparem que amanhã nós vamos fazer uma celebração. E a palavra de Deus vai dizer que no dia seguinte, sim, eles fizeram os sacrifícios, como era costume do povo de Israel. Eles fizeram o culto, mas também eles fizeram a diversão pagã. O que nós destacamos aqui? Não existe meio culto. Ou é culto para o Senhor, ou é culto para Baal. O que o povo queria fazer aqui é ficar bem, né? Queria ficar tranquilo. E eles vão e eles pegam e fazem, no meio do culto, orgias pagãs. Os comentaristas dizem que eram orgias, inclusive, de relações sexuais abertas naquele momento, naquela festa, que, segundo eles, era para o Deus que os conduziria para fora do deserto e para a terra de Canaã. Versículo 32, 7 e 9, Deus chama a Moisés e fala, Moisés, desce depressa, porque o povo se corrompeu. E neste momento, interessante que Deus faz uma proposta. Deus realmente fica muito irado, porque o Senhor é santo. E a presença dele é santa. E falar da presença dele é tremor e temor. Deus é amor, Deus é misericórdia, mas ele é um Deus santo. E ali no versículo 30, no capítulo 32, vai dizer que Deus vai fazer uma proposta para Abraão. Para Moisés. Moisés, eu tenho uma proposta para você. Esse povo é tão obstinado, é um povo de coração tão duro, já está dando tanto trabalho. Deixa eu destruir ele. Eu levanto para você um povo que vai me servir. E aí eu vejo o amor de um líder, né? Porque Moisés, ele vai interceder pelo povo. Ele pede para Deus misericórdia. Ele desce do monte, quando ele vê aquilo, quando ele chega no arraial, que ele presencia tudo aquilo, ele quebra as 2 tábuas da lei. E ele determina, segundo Deus, a morte dos idólatras. Naquele dia, caem 3.000 homens do povo de Deus. Agora nós vamos para Êxodo, capítulo 33, e aí sim nós vamos ler vários versículos. Mantenham a Bíblia, porque mais importante do que eu falar é a importância da leitura da palavra de Deus. É ela quem fala ao nosso coração. Moisés está lá embaixo, né? Então o capítulo 33 de Êxodo vai dizer assim: O Senhor disse a Moisés, suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, eu darei a sua descendência, enviarei o anjo adiante de você, expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, vão para uma terra que mana leite e mel,
mas eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Quando o povo ouviu estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as suas joias, porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso, e se eu fosse com vocês, ainda que por um momento eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias, desde o Monte Horebe em diante. Interessante que neste capítulo, irmãos, vem a consumação daquilo que foi o pecado de Israel. Deus estava com o povo. Deus chamava Moisés para instruir diretamente esse povo. Deus queria formar uma geração santa para ele. Deus gastava tempo com esse povo. E aqui nós vemos, a partir do pecado, o pecado que nos afasta de Deus. Deus fala assim, ó, eu não irei com vocês, mas vou enviar um anjo. E aí nós vemos o pranto do povo, porque o pecado nos afasta de Deus. E nós temos que tomar cuidado com isso. Muitas vezes são pecados sutis, que está nos levando numa perspectiva bem lenta para longe de Deus. Hoje, talvez, o pecado seja substituir Deus pelas bênçãos de Deus. Por que será que o povo pranteava? Será que realmente eles estavam conscientes do que é que eles haviam feito naquele dia? Da resposta que eles tinham dado diante de um Deus de amor que com braço forte tinha livrado eles do Egito, do cativeiro? O que será que esse povo queria? E a crise vem, eu não subirei com vocês. E aí nós vemos aqui, se eu quero a presença de Deus, eu preciso romper com tudo aquilo que me afastou da presença dele. Versículo 6 que nós lemos, assim, versículo 5, né? Vocês são um povo obstinado, diga aos filhos de Israel, são teimosos. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Se eu quero a presença de Deus, eu preciso nomear pecado. Eles tinham que tirar aquilo que representava a ligação deles com o cativeiro, com a vida passada, com o Egito. Essas argolas, elas traziam, né, entalhada nelas, a imagem dos deuses que eram servidos no Egito. Eram bezerros, eram outros animais, eram outras entidades. E Deus fala, tira, afasta aquilo que faz com que vocês vão para longe da minha presença. Tirar as joias, tirar os atavios, é preciso nomear o pecado que me afasta de Deus. E hoje, na nossa igreja, na nossa vida, no dia a dia, quais são os pecados que me afastam de Deus? Nós não estamos mais usando argolas com imagens de bezerros ou de astarotes ou de outros deuses, mas muitas vezes nós temos pecados tão graves ou até mais graves. Quais são os meus atavios? Removam a pornografia, as conversas indecentes, as festas, os costumes, o se conformar com o mundo, o se misturar nessa massa. Né? Eu disse para as meninas que foi algo que eu aprendi com o John Piper. O TikTok, o Facebook, o Instagram e todas essas outras ferramentas serão usadas no dia do juízo final como testemunhas. Porque nós estamos nos amoldando ao mundo. E quando a palavra de Deus fala aqui, como Deus fala, afasta o que te atrapalha, tira,
Joga para longe aquilo que me afasta de você. Eu pergunto, irmãos, o que é que nos afasta de Deus hoje? A não ser uma mente conturbada, uma mente correndo, uma mente querendo mais, querendo saber das novidades. E temos que tomar cuidado, porque se acordamos, você pega ali para ver, só um pouquinho. Quando você vai ver, passou 40, 50 minutos, 1 hora do seu dia. E aí, no meio do dia, eu estou cansado, acabei de almoçar, deixa eu olhar mais um pouquinho. E nós nos perdemos nisso tudo. Isso será usado no dia do juízo contra nós, sabe por quê? Porque nós não temos tempo para ler a palavra de Deus. Nós não temos tempo de buscar a Deus em oração. Nós vivemos uma vida em que a gente manda os pedidos para o ministério de intercessão e temos que fazer isso mesmo, glória a Deus pelos irmãos, mas são só um pequeno grupo de soldados diante de uma guerra enorme. E muitas vezes nós não queremos perder o nosso tempo de dobrarmos o nosso joelho no secreto e buscarmos a Deus. E eu me incluo nisso. Porque passamos tanto tempo nas redes sociais e não temos tempo. Passamos tanto tempo com outros pensamentos e outras coisas que não temos tempo. Não poderíamos permitir que a nossa alma, que a nossa mente conciliasse o sono a cada dia sem ler uma porção da palavra de Deus. Porque os discípulos disseram para Jesus: Senhor, para onde nós vamos? Só tu tens a palavra de vida eterna. E nós queremos viver neste mundo, queremos a presença de Deus, mas nós não queremos tirar os atavios que nos afastam dessa presença, que entristecem esse Deus. E aí, nós vamos lá para o versículo 7 do capítulo 36. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo tinha a porta da sua tenda, se levantava e cada um à sua porta adorava ao Senhor. O que nós vemos aqui, irmãos? Exemplo de um homem que não se conforma em ficar longe da presença de Deus. Ele passou 40 dias na presença de Deus. Ele tinha visto a glória de Deus. Ele volta, fica irado, ele tem uma série de dificuldades para resolver, mas ele não se conformava. Ele já tinha o suficiente. Ele já tinha o que era a glória de Deus na vida dele. E olha, quando nós lemos lá o começo, Deus fala: olha, eu não vou no meio de vocês, mas olha, vou enviar um anjo. Vou dar a vitória sobre todos os povos. Nós lemos aqui todos os povos que estariam no caminho listados aqui. E vou dar a terra prometida. De bom tamanho, não, irmãos? Se Deus chegasse para nós e falasse assim, vou dar um anjo para caminhar com vocês. Vou dar vitória sobre todos os seus inimigos, as suas lutas, as suas dificuldades. E ainda vou te levar a salvo para a terra prometida. Nós ficaríamos felizes, não ficaríamos? Mas o que nós vimos aqui, ele ansiava a presença de Deus. E nesse texto que nós lemos, nesse trecho, Deus falou que não estaria no meio do arraial. Acabou a nuvem. Acabou a coluna de fogo. A presença de Deus não se manifestava mais no meio do arraial, porque era um povo teimoso e obstinado. O que Moisés fez? Ele não se conformava de ficar longe da presença de Deus. Porque como cantamos, quem pisa no Santo do Santo não consegue ficar longe da presença de Deus. E essa presença, irmãos, ela não é assim, puf. Essa presença é buscada. Essa presença é procurada. E quanto mais você busca, e quanto mais você vai atrás, Deus vai tratando, Deus vai trabalhando, Deus vai falando com você. Você passa a ficar incomodado. Você passa a sentir saudade de Deus.
Você passa a sentir anseio pela palavra de Deus que o Senhor tem para mim hoje, um versículo. O TikTok, o Instagram, o Facebook, eles não te preenchem mais. Porque quando a gente vai buscar a presença de Deus, nós não conseguimos mais ficar longe dela. E ele foi buscar bem longe, porque Deus não estava mais no arraial. Então diz que ele, ora, Moisés costumava, versículo 7. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si. Precisamos armar a tenda do encontro. Precisamos armar no lugar secreto a tenda de encontrar a Deus no nosso cantinho, no nosso particular. Era um hábito, ele costumava. O povo não quer, mas eu quero Deus. E aí ele foi buscar fora, bem longe do que poderia desviar ele da presença de Deus. O povo estava ali com seus problemas, as suas angústias. Esse povo vai me desviar da presença de Deus, eu vou fora. E o que diz o versículo que nós lemos? Que Moisés saía e buscava, e a presença retornava. Qual foi a última vez? Porque o povo olhava, todos olhavam e viam aquele testemunho de Moisés. Qual foi a última vez que a sua vida foi exemplo para alguém? Que alguém se constrangeu para não falar alguma bobagem perto de você? Qual foi a última vez que um familiar seu te surpreendeu, orando, buscando a Deus no secreto? Que o seu filho ou sua filha olhou e falou assim: tem um pai, uma mãe, tem um tio, uma tia, tem uma avó aqui que está orando por mim para que eu tenha vitória. Qual foi a última vez que a sua vida foi um exemplo? Moisés entrava na tenda, descia a coluna, a glória voltava, a presença voltava. Precisamos clamar pela presença, irmãos. E eu vou conclamar aqui o que eu conclamei às irmãs no retiro. Que o Senhor, o Senhor nos falou no retiro. E eu louvo a Deus porque eu já vi retorno disto esta semana. Irmãos, vocês que estão me olhando pela internet. Aliás, deixa eu te falar uma coisa, foi um exemplo que eu ouvi essa semana, eu achei bem interessante. Assistir culto na internet não é participar do culto. Foi até a irmã Edmeia Williams, aquela missionária, que falou: quando você está assistindo um filme, você está ali assistindo o filme, você está participando do filme? Você está como ator coadjuvante do filme? Você está sentindo todas as emoções, está sentindo que você está naquele lugar? Portanto, meu irmão, minha irmã, eu volto a conclamar o povo de Deus. Vencemos a pandemia. Deus teve misericórdia de nós. Vamos voltar a encher o templo de Deus, a casa de Deus, a casa que foi estabelecida como casa de oração para todos os tempos. O Senhor estabeleceu o trono. O Senhor estabeleceu a igreja dele. Eu entendo que tem irmãos que vão precisar, e a internet é uma bênção, mas nós temos que retornar à casa de Deus. E até completando, né, esse pensamento do filme que nós assistimos e não participamos, os atores que fazem o filme, tem um dia que eles vão lá para Hollywood ganhar os Oscars, não vão? Você é convidado porque você assistiu o filme na sua casa? Você já andou no tapete vermelho? Então, eu quero dizer para você que um dia nós seremos convidados para as bodas do Cordeiro. E se você foi participante, não apenas assistiu, você vai atravessar aquela rua de ouro e você vai receber o seu galardão. Nós precisamos voltar. Nós não podemos permitir que depois de nós se levante uma geração que não conheça o Senhor. Que triste, irmãos, se olharmos para os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos e vermos uma geração que se perdeu porque não conheceu ao Senhor. Então, o que foi conclamado às irmãs, e eu já vi, eu fiquei tão feliz. Nós temos culto de oração, segunda-feira às 7h30. Nós temos PGMs, procure a irmã Fátima. Ela pode dar os horários. Tem outro PGM se abrindo, glória a Deus. Nós temos culto de quarta-feira. Nós temos vigília de oração toda última sexta-feira.
Nós vamos ter o aniversário da igreja. Não permitam que o pastor passe vergonha. Convidando irmãos com esses bancos vazios. Vamos voltar a fazer a casa de Deus sem que ficar com as portas abertas por não caberem gente aqui dentro. Nós temos culto de domingo de manhã, de domingo à noite. Irmãos, eu entendo que circunstancialmente a gente viaja, eu também viajo. Circunstancialmente a gente tem alguma coisa, então a gente vem num culto ou outro, mas isso não pode ser regra. A casa de Deus está aberta de domingo de manhã e de noite. Nós não podemos viver essa vida que nós estamos vivendo, irmãos. E eu peço às irmãs que ouviram a voz de Deus e que estão vindo, continuem. Porque a presença tem que ser buscada. Se nós não buscarmos a presença, essa presença vai embora. Porque Ele é santo. E Ele pede santidade. E Ele pede compromisso. E Ele pede coração quebrantado. Então, meus irmãos da internet, por favor, venha participar. Porque você só está ouvindo. E se você continuar ouvindo, eu temo que no grande dia da festa, você não seja convidado. E eu falo isso por mim, irmãos. Tá? Eu me vi num curso aí, eu testemunhei para as irmãs, eu me vi num curso de neurociências, e eu trabalho, eu tenho meu trabalho, eu tenho as minhas coisas, e eu estava entrando nessa. Aí vim domingo de manhã, ótimo, bênção, meu marido aqui sozinho, e um dia eu estava lá, porque a nossa reunião do TCC, da neurociência, eu falo isso não é para minha glória não, eu falo isso com vergonha. Uma quarta-feira, horário que o povo podia se reunir, 8 horas da noite. E eu, para aplacar a minha consciência, então eu fico ali no notebook e ligo aqui a televisão e um olhinho aqui, um olhinho ali, um olhinho aqui, um olhinho ali. E aí um dia Deus me falou, olha os soldados, pouquinhos, na minha casa, na frente de batalha. E você preocupada, desistir de um mestrado que me foi dado em neurociência, porque eu não tenho tempo. Mestrado em neurociência na Unifesp. As glórias desse mundo são lixo diante da presença de Deus. Nada pode satisfazer o nosso coração. Eu posso até algum dia voltar a fazer esse curso, se for para a glória de Deus. Você pode fazer um curso, se for para a glória de Deus, mas não pode substituir a presença de Deus na sua vida. Porque se aquilo que você vive tira a presença de Deus, afasta esse atavio, porque é perdição para a sua vida. Se o seu relacionamento que você está vivendo está te tirando da presença de Deus, tira isso para longe de você, afasta isso. E nós vemos que Moisés voltava. E quando Moisés voltava, versículo 10, o capítulo 33, o povo via, levantava da porta e passou a adorar a Deus. O povo não podia estar na presença de Deus como Moisés estava. E o povo olhava aquele homem fiel, clamando pela presença, a coluna descendo, a nuvem descendo, a glória de Deus ali. E aí isso motivava o povo a levantar. Quando a presença estiver em você, toda a sua casa será impactada para buscar a presença de Deus. Tem que começar em mim, tem que começar em você. Temos que parar com essa história. Por favor, irmão Josué, coloca aí. Temos que fazer isso. Temos que fazer isso. Mas são poucos soldadinhos aqui em cada culto. Eu gostaria que vocês viessem ver. Não tem nenhuma segunda. Dá para você sacrificar alguma coisinha. Isso é sacrifício. Isso é buscar. E como o nosso pastor sempre pede, irmão Josué, nós temos que clamar a Deus pelo dia e que nossas reuniões de oração realmente seja para buscar essa presença. Que não seja para darmos palestra ou não seja para falarmos. Os testemunhos são importantes, as palestras são importantes, mas quem sabe um dia nós façamos uma vigília sem pedir. Deus sabe dos nossos pedidos. Nós temos necessidades. Nós precisamos de cura. Nós precisamos de emprego. Nós precisamos de vitória, mas a presença de Deus ela é vital.
Quem sabe um dia nós possamos fazer uma vigília só para clamar essa presença, só para buscar essa presença. Vocês imaginam o que nós vamos fazer? Tem outras Bias nessa cidade a serem alcançadas. Tem tanta gente que a nossa igreja está aqui. Esses vizinhos podem ser impactados. Não por causa do barulho que a gente faz fora de horário, mas por verem a presença de Deus na nossa igreja. Nós temos que buscar essa presença. Versículo 11, capítulo 33. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Deus falava com Moisés como quem fala com um amigo. Vocês percebem que é uma crescente? Essa busca, essa presença. Deus falou, vou dar um anjo, vou dar vitória, fica tranquilo, segue o barco. Não, a tenda do encontro. E aí na tenda do encontro a presença volta. E a hora que a presença volta, Deus fala com Moisés como quem fala com um amigo. Quanto mais eu tenho Deus, mais eu vou querer Ele. Ele queria Deus, ele buscava. A glória descia e a presença ficava. Interessante que o versículo diz que Josué era um homem, um moço fiel. Foi quem substituiu Moisés. Era alguém que estava sendo ensinado para buscar essa presença. Era alguém que tinha o aval de Moisés para falar, vamos lá comigo, você fica lá, fica ali fora, não se afasta dali não. Porque Deus estava olhando o coração de Josué. E Deus olha o coração de cada um aqui. Deus quer levantar outros líderes. O trabalho de Deus vai passar, vai continuar. Essa liderança vai passar. A liderança das mulheres vai passar. Deus quer levantar Josué. Deus quer levantar outros líderes que levem. Só que para isso tem que permanecer na presença. E eu tenho a impressão, isso é inferência minha, que Moisés falava assim, Josué, fica aí, guarda. Nada pode afastar a gente da presença de Deus. Vai que alguém vem lá do arraial, né, como muitas vezes pela curiosidade, para saber o que é que estava acontecendo, sem vida, e me entra aqui e essa presença se afasta. Não podemos permitir isso, Josué. E uma outra coisa, fique aqui um homem fiel, porque onde tem um servo fiel, a presença fica. Independente, lá no seu trabalho, se você é um homem fiel, se você é uma mulher fiel, a presença de Deus pode ser impactante ali, se você estiver ali. E ele ficou e disse, fica aí Josué, e Josué ficava. Mas, irmãos, vamos continuar. Versículo 12 e 13. Moisés disse ao Senhor, eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me dissestes quem enviará comigo. Dissestes, eu conheço você pelo nome, e você alcançou o favor diante de mim. Agora, se alcancei o favor diante de ti, peço que me faça saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é o teu povo. Aí Deus responde, a minha presença irá com você e lhe darei descanso. E Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar, pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos desta terra? Moisés não para. Ele queria mais. E olha o que ele fala. Peço-te que me faça conhecer o teu caminho para que eu te conheça. Irmãos, alguém que viu Deus face a face e falava com esse Deus face a face, precisava pedir, me faz saber o teu caminho para que eu te conheça. Olha que tremendo isso, irmãos. A presença de Deus,
coloca um buraco existencial no meu coração. E eu quero mais. E eu entendo que eu não conheço nada. Ele falava com Deus face a face, mas ele queria conhecer mais de Deus. E nós vamos ver que isso move o coração de Deus. Deus fala, tá bom, Moisés, não vai ser um anjo. Irá a minha presença contigo e eu te darei descanso. A postura de um homem que leva a Deus, não se arrepender, mas reconsiderar por amor de um. Senhor, se tiver um fiel, o Senhor poupa. Se tiver um fiel, a tua presença vem. Um anjo é muito pouco. Quem viu Deus face a face, quem conhece a Deus, um anjo é muito pouco. E Moisés roga a presença de Deus. Parou aí, irmãos? Depois eu gostaria que vocês estudassem tudo isso. Gostaria que vocês lessem tudo isso. Já estamos partindo para o final. Versículo 17. Deus agora vai com eles. Minha presença vai estar com você. Vou te dar descanso. Olha que coisa boa. Vamos descansar agora. A presença está com a gente. Lembra que eu falei agora há pouco? A presença tem que ser buscada. É dia a dia. É dia a dia. Não tem moleza, não. Não tem descanso, não. Deus dá descanso. Mas a presença tem que ser buscada. As músicas que você ouve no seu trajeto até o trabalho, quantos por cento trazem a presença de Deus para perto de você? Não sou radical, mas também ouço muito pouco. Não tenho tempo. Pouco conheço. Às vezes sou até zombada. Não tenho tempo. Tem um versículo do Salmos, capítulo 5, que diz: pela manhã ouvirás a minha voz. Pela manhã me levantarei e clamarei ao Senhor. Qual que é o seu primeiro suspiro? Qual que é o seu primeiro pensamento? Qual horário você entoa um hino de louvor a Deus? E Moisés não estava contente. Versículo 17 e 18. Vamos ler um pouquinho, vamos ler até o 23. Moisés roga a Deus que lhe mostre a sua glória. O Senhor disse a Moisés: farei também isso que você falou, porque alcançou favor diante de mim e eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse: peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você, proclamarei o meu nome, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu tiver de que me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Moisés não parou aí. Ele queria ver a glória de Deus. E olha que Deus lhe falou: não dá. Farei passar toda a minha bondade diante de você. Seria uma coisa boa, irmãos? Nós estarmos no lugar e toda a bondade de Deus passar diante de nós, e nós pudéssemos contemplar toda a bondade de Deus. O Senhor fala: proclamarei o nome do Senhor. Você já imaginou Deus proclamando o nome do Senhor nos nossos ouvidos? Mas a minha face não poderá ver. Mas sabe o que eu acho? Deus viu o coração de Moisés e sabia que ele era osso duro de roer e ele não ia parar. Porque ele queria mais. Ele queria mais da presença. Aí o que Deus faz? Eu vou pôr você num cantinho, tem uma rocha, tem uma fenda. Você vai ficar escondidinho ali. Tá? Eu vou pôr a minha mão. É como se você ficasse olhando por um buraquinho ali. A minha mão vai cobrir o buraquinho. E eu vou passar toda a minha glória diante de você. E a hora que eu estiver passando a minha glória, eu vou tirar a minha mão. Você vai me ver pelas costas.
mas a minha glória ninguém vai passar. E isso aconteceu. Êxodo 34, como resposta dele ter visto a glória de Deus pelas costas, de fininho, ali de relinho. É Êxodo 34, 29 a 35. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois de Deus ter falado com ele face a face. Quando Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia e ficaram com medo ao chegar perto dele. Então Moisés chamou Arão e todos os chefes da congregação foram até ele e Moisés lhe falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, os quais Moisés ordenou tudo o que o Senhor lhe havia falado no Monte Sião. Quando Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, quando Moisés vinha diante do Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, os filhos de Israel viam o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar para falar com o Senhor. Se vocês estudarem esses textos, vocês vão ver que depois que Moisés desce, que ele tem esse encontro com Deus e ele desce, essa glória do rosto dele começa a sumir. A palavra de Deus diz que o povo de Israel, num primeiro momento, olha e o rosto dele brilha, era resplandecente. Então, ele punha o rosto para falar, um véu no rosto para falar com o povo. Quando ele falava com Deus, ele falava com Deus face a face, sem tirar, sem aquele véu. Só que essa glória foi desvanecendo. E eu não sei o que passou no coração de Moisés, talvez seja um estudo legal de nós fazermos qualquer dia, mas eu sei que ele via que essa glória ia desvanecendo. E ele põe um véu sobre o rosto, para que o povo não visse que a glória estava sumindo da face dele. Irmãos, Moisés não pôde ver a glória, mas a glória, a presença veio até nós. A glória que fez com que Moisés, só de olhar para as costas do Senhor, ficasse daquela forma com o seu rosto, mas ele não pôde ver a glória que ele tanto queria. A glória veio até nós. Ele veio na forma de um bebezinho. Ele cresceu como um homem de dores. Ele foi morto em nosso lugar. Ele passou 3 dias no inferno, proclamando a vitória dele. Ele retirou das mãos do inimigo a chave da morte e do inferno. E proclamou, conforme muitos dizem que se resume aquele salmo: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, que entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Comentaristas dizem que esse salmo foi proclamado no inferno, quando o Senhor, a glória, a presença de Deus que se materializa, que vem até nós, que nos dá a possibilidade de enxergarmos essa glória. Ele toma a chave da morte e do inferno, garantindo a nossa vitória para sempre. O que temos feito com esta presença, irmãos? A começar de mim. O que é que temos, o que é que estamos fazendo com essa presença? E eu rogo ao Senhor que Ele coloque no nosso coração esse temor, esse desejo de buscar essa presença. A presença dessa glória que veio até nós. O último texto, irmãos, para encerrarmos. Vamos ver lá em 2 Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versos 12 a 18. Só um instantinho, irmãos, aqui. Pode ir projetando aqui.
Pode projetar para mim, 2 Coríntios 3, 12 a 18. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu é posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Antônio, coloca aquela imagem para mim. O que vocês veem? É o seu rosto. É o meu rosto. É o seu rosto andando na Avenida Paulista. É o seu rosto na sua casa, sem alcançar os seus familiares, sem alcançar seus vizinhos. É o seu rosto no teu trabalho, sem a presença. É isso que as pessoas nos veem. É isso que o meu rosto proclama para o mundo. Mas se essa presença vier até nós, o que pode acontecer? O que as pessoas vão ver? Pode pôr, Antônio. A glória de Deus manifesta no nosso rosto. O brilho de Deus manifesta nas nossas vidas. A igreja é a resposta para o mundo. Que nós não sejamos culpados do nosso rosto ser desfigurado. Mas todos nós. Põe o último versículo, por favor. 2 Coríntios 12, 13. Vamos ler todos nós esse versículo, clamando ao Senhor que isso seja uma verdade na nossa vida a partir de hoje. O 18. E todos nós, vamos ler juntos? E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito de Deus. Vamos glorificar essa presença. Vamos cantar um hino todos nós juntos. E depois disso, eu gostaria que vocês fizessem essa reflexão. Vamos cantar, vamos clamar por essa glória, por essa presença. Essa glória que pode encher a